Quando nossa filha nasceu, minha esposa e eu demos a ela todas as informações que você possa imaginar, desde sobre a segurança que deveria ter na internet, o perigo de se falar com estranhos, até a alimentação saudável. Também conversei com ela sobre a importância do sono. Afinal, eu era uma criança especial quando o assunto era a hora de dormir. Então, esperava que minha filha nunca experimentasse o que passei quando criança, e meu medo nunca se concretizou. Isso até recentemente. Tenho certeza que muitos de vocês já tiveram um sonho em que estavam sendo perseguidos. Quando você tenta fugir, suas pernas parecem estar presas, ou caso contrário, você é lento e não importa o quanto tente se esforçar para correr mais rápido, não consegue. A sensação desesperadora de que algo está te perseguindo cada vez mais é aumentada, mas você não tem controle sobre nada. Uma situação ainda pior que essa é quando você consegue controlar seu corpo. Tem controle total sobre onde vai, o que vê e como se move. À primeira vista, parece algo bom, mas estou falando de projeção astral. A melhor forma que encontrei de explicar sobre isso é que quando você está sonhando, consequentemente está dormindo, vendo e experimentando tudo que seu cérebro projeta à sua frente. Nos sonhos lúcidos, você tem escolhas. Pode virar à esquerda ou à direita e, dependendo das escolhas que fizer, verá coisas diferentes. A projeção astral é a pior. Você não está sonhando, você apenas existe em uma dimensão paralela à nossa. Experiencia as coisas com todos os 5 sentidos e experimenta emoções reais que o afetarão mesmo depois de acordar. As escolhas que você faz durante uma projeção astral parecerão sempre vívidas, como a sensação que tem quando percebe que seu celular sumiu do bolso, por exemplo. Outra coisa sobre as projeções astrais é que às vezes as coisas que acontecem em sua projeção afetarão o mundo real. Por exemplo, digamos que você tenha uma projeção astral e abra a porta do seu quarto e não a feche novamente. Quando você acordar, sua porta pode estar aberta. Poderia estar meio aberta, poderia abrir aleatoriamente ao longo do dia. Não há como ter certeza do que pode desencadear algo que passa de uma projeção para o mundo real. De qualquer forma, houve muitos casos em que algo voou da prateleira da nossa cozinha. Meses depois, recebíamos uma ligação de que minha avó que dizia algo como: "Ei, você se lembra de alguns meses atrás quando o açúcar voou da prateleira?" Quando respondíamos que sim, ela respondia: "Bem, era eu dizendo olá." Não havia como ela saber disso a menos que estivesse aqui, o que ela não estava, pelo menos não na nossa dimensão. Cresci no sul do meu país, em uma casa de tamanho médio a cerca de 5 minutos do mar. Minhas melhores lembranças eram de brincar no mar ou de conversar com meu pai na garagem depois da escola. Meu pai morreu quando eu era jovem. Lembro-me das idas ao hospital com minha mãe para visitá-lo. Me lembro perfeitamente do dia em que ele morreu também. Os médicos disseram que meu pai morreu enquanto dormia. Seu coração tinha acabado de parar e chamaram isso de insuficiência cardíaca congestiva. É claro que eu sonhei com ele o tempo todo. Chegava da escola e lá estava ele, na garagem, como sempre fazia. Às vezes eu ia dar uma olhada na garagem para ver se ele estava lá. Se por algum milagre minha vida era um sonho e meus sonhos eram minha vida. Quando eu tinha 15 anos, fazia projeções astrais o tempo todo. Não sei como, mas com certeza não foi com a ajuda de nenhum site online que indicava coisas como não dormir, ficar completamente imóvel na cama ou beber suco de laranja antes de dormir, porque isso afetaria o seu cérebro. Não, quando eu experimentava uma projeção astral, isso simplesmente acontecia. Eu ia dormir como faria normalmente, mas depois, estranhamente acordava, flutuando acima do meu próprio corpo. Como eu disse, fazia isso o tempo todo, e quando minha mãe descobriu, fez questão de me dizer para sempre voltar para minha casa no fim de cada projeção.
Minha mãe era uma senhora inteligente e também teve muitas experiências como essa, mas houve um momento em particular que me destruiu completamente. Foi como qualquer dia normal. Cheguei da escola, cumprimentei minha mãe e continuei com meu dia até anoitecer. Fui dormir e depois acordei. Eu estava flutuando acima do meu corpo, olhando para mim mesmo dormindo. No começo, pensei que tinha morrido, como os filmes ou programas de TV relatam. Flutuei acima do meu corpo adormecido por alguns momentos. Então, eu percebi, conectado ao meu corpo, havia um cordão fino e brilhante. Ele flutuava livremente do centro do meu peito até o peito do meu eu adormecido. Isso se movia como se houvesse gravidade zero. Quando percebi que estava flutuando, caí abruptamente no chão e senti medo. Eu estava em minha casa, mas senti um horror absoluto. A luz que normalmente brilhava por baixo da fresta da porta do meu quarto não estava lá, e a escuridão tomava conta de tudo ao meu redor. Os cantos das paredes e do teto pareciam ter uma névoa negra, e minha habitual porta de madeira branca que dava para meu quarto estava vermelha e rachada. Puxei o cordão brilhante que conectava meus corpos enquanto caminhava até a porta, mas ao me aproximar dela, vi algo pelo canto periférico do meu olho. Olhei para a esquerda e para o chão, forçando meus olhos a olhar para cima. Um homem muito alto, com capuz e vestes escuras, estava no canto. Onde seus olhos deveriam estar havia 2 orbes brilhantes da cor laranja, que pareciam olhar para mim. Ele tinha longas mãos brancas e ossudas saindo de suas vestes e pareciam estar apontadas para mim. Seu cheiro era desesperador. Imagine atropelar um animal e colocá-lo no porta-malas do carro por 6 meses em um clima de 40 graus. Quanto mais eu olhava para ele, mais eu sentia o cheiro tomar conta de mim. Foi absolutamente insuportável. Meu medo foi rapidamente substituído por desespero, e o observei enquanto ele parecia flutuar de costas contra a parede. Atrás daquela parede ficava a escada que levava ao primeiro andar da minha casa. Curioso, abri a porta e vi ainda mais escuridão. A única fonte de luz era o cabo brilhante que levava até meu corpo adormecido no meu quarto e um leve brilho laranja vindo da parede que descia as escadas. Sem pensar, caminhei em direção à escada. Meu cérebro estava me incentivando a não ir mais longe, para voltar urgentemente para a cama e parar o que eu estava fazendo. Mas continuei andando. Virei o corredor e congelei. Ele estava lá novamente, flutuando acima da escada contra o teto, ainda de costas contra a parede, com o dedo apontado para mim. Olhei em seus olhos vazios, sem saber o que fazer. Seu dedo estendido lentamente se inclinou para cima, como se estivesse me chamando em sua direção. Por cima do meu ombro, ouvi as palavras: "Me siga." Meu cérebro estava entorpecido e tudo o que eu queria fazer era acordar, mas tive uma sensação no estômago me incentivando a seguir em frente. Dei um leve aceno de cabeça e comecei a descer as escadas. A figura flutuou do teto e começou a descer as escadas na minha frente. Eu não conseguia ver nada. Minha casa, normalmente muito iluminada, estava absolutamente escura. Enquanto o seguia até o final da escada, olhei para a direita em direção à porta da frente, que estava rachada e esfumaçada, como se tivesse pegado fogo há alguns momentos. A figura parou na frente da porta e olhou para mim. Eu sabia o que deveria fazer, mas o que estaria atrás da porta da frente? Olhei pela janela da cozinha que eu podia ver de onde estava, porém havia apenas escuridão. Ao abrir a porta, pisquei algumas vezes e cobri os olhos com a mão, enquanto a luz brilhante entrava. Depois de alguns segundos, abri os olhos e observei tudo. Estava um dia ensolarado lá fora e pude ver lindas nuvens no céu. O ar cheirava como quando o vento soprava a espuma do oceano no ar, como acontece no outono. Olhei para cima e para baixo da rua e meu estômago embrulhou. Meu bairro estava exatamente como era quando eu tinha 8 anos.
Vi o carro do meu vizinho estacionado na garagem do outro lado da rua, algo que eu não via há 7 anos, desde que eles se mudaram. Tudo era lindo, mais ou menos como um daqueles momentos nostálgicos de filmes. Olhei para o jardim da frente e vi todos os meus amigos de quando eu era criança. Então, comecei a me sentir estranhamente desconfortável. Todos eles haviam se mudado há pouco mais de 3 anos. Mas lá estavam eles, todos sentados em círculo ao redor de um garotinho de suspensórios azuis. Lembrei-me dos suspensórios, mas não conseguia me lembrar onde os tinha visto antes. Então, antes que eu pudesse processar meu pensamento, o garotinho virou a cabeça e me olhou nos olhos. Ele era eu, exatamente como quando tinha 8 anos. Meus olhinhos castanhos me encararam por alguns segundos. Ele piscou e se virou, inclinando na direção dos meus amigos e sussurrando algo que fez todos rirem. Minha sensação de desconforto rapidamente se dissipou quando me virei e vi a figura escura à minha direita flutuando acima da calçada, olhando para mim. Uma espécie de névoa negra ressoou ao seu redor. Enquanto eu olhava para ele, observei o cabo brilhante que flutuava no meu peito e o agarrei. Olhei de volta para a figura e ela se virou e começou a andar. Eu a segui pela esquina da minha casa até o quintal em direção à garagem. Olhei por cima do ombro para o meu eu mais jovem, que fez a mesma coisa. Fixei os olhos nele por um segundo e seu rosto congelou. Então, ele se sentou como se nada tivesse acontecido. Me virei em direção à garagem e vi a figura parada contra a parede, apontando para dentro. Então caminhei pela lateral, abri a porta e entrei. Meu pai estava sentado em uma cadeira. Ele não tinha envelhecido um dia desde a última vez que o vi. Olhou para mim com olhos vazios que me fizeram arrepiar. Eu queria correr até ele e abraçá-lo. Queria contar tudo o que aconteceu nos últimos 5 anos. Meus novos amigos, minhas namoradas, minha escola, minhas notas, minha família, esportes, carros, o mar, tudo. Meus olhos começaram a se encher de lágrimas quando comecei a ter esperança de que isso fosse real. Comecei a tentar falar, contando a ele tudo o que minha mente conseguia processar tão rápido quanto minha boca permitia. Mas ele não se mexeu, nem sequer falou. Comecei a avançar para puxar a manga de sua roupa, como fazia quando ele ainda estava vivo, mas não consegui seguir em frente. Olhei para baixo e vi que o cabo brilhante estava bem esticado, no fim de seu comprimento. Me virei e vi a figura atrás de mim, que puxou um pequeno objeto brilhante de sua capa. Eu sabia o que era: uma faca pontiaguda. Olhando para mim com seus olhos laranja brilhantes, a coisa começou a se mover em minha direção. Tentei recuar, mas não consegui. Não sei se era medo ou o quê, mas fiquei congelado. Eu sabia que não poderia realmente morrer em um sonho, simplesmente acordaria, mas isso não era um sonho, era uma projeção astral e todas as regras eram diferentes. Eu não sabia para onde ir, então me virei e lancei um último olhar desesperado para meu pai. Seu olhar vazio e olhos desamorosos rapidamente se transformaram em um sorriso que ficou cada vez maior à medida que a figura se aproximava cada vez mais. De repente, eu entendi e uma sensação de desconforto tomou conta de mim. A figura não iria me matar, mas sim cortar o que me ligava ao meu corpo adormecido, o que me faria ficar perdido para sempre nessa dimensão. Mas, por outro lado, teria meu pai aqui comigo. Eu pensei por um segundo e saí correndo com todas as forças que tinha escondidas em meu âmago. Meu tempo ali havia acabado. Corri passando pelo meu eu mais jovem, que olhou por cima do ombro com um olhar de aprovação. Para dentro de nossa casa escura como breu, subi a escada, tateando desesperadamente, ofegante, e entrei no meu quarto. Me sentei na beira da cama e olhei para a porta. A figura tinha acabado de chegar e estava no canto olhando para mim. Uma voz disse as palavras: "Eu voltarei." E a coisa voltou para dentro da parede.
Me deitei e fechei os olhos. Acordei com falta de ar, como se estivesse prendendo a respiração debaixo d'água. É claro que nunca esqueci essa experiência. Recentemente, minha filha tem me contado sobre os sonhos que ela tem tido. Diz acordar em sua cama com um cabo brilhante preso a ela e sair para passear com o Homem das Sombras. Eu sei do que ela está falando, e óbvio que avisei para sempre voltar para a cama. Há alguns dias, ela acordou e me disse que odiava o Homem das Sombras e nunca mais queria vê-lo. Quando perguntei por quê, ela não me disse. Nessa manhã, minha filha fez seu 5º exame físico anual com o médico. O doutor me disse que ela está sentindo tonturas, palpitações cardíacas e falta de ar. E como minha filha ainda é pequena, ele quer que ela faça alguns exames para ver o que há de errado. Mas eu sei o que há de errado. Meu pai teve os mesmos sintomas há 15 anos atrás. Até a próxima. Obrigado.